Por essa oportunidade, agradeço o pastor Edson a confiança, sua esposa, irmã Renata. Estou feliz, irmãos, por estar aqui novamente nesta casa. Tenho amigos aqui, tenho irmãos que conheço, que viram a nossa trajetória, né, Pai? Graças a Deus. E hoje estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Pode tomar assento também, fique à vontade, em nome de Jesus. Estava folheando a Bíblia, procurando uma palavra, e fui para um lado e fui para o outro. Falei, meu Deus, me dá uma palavra. Mas Deus me deu uma palavra aqui que já conhecemos bastante, mas eu creio que Ele tem algo a falar à sua igreja nesta noite. Amém, igreja? Você que trouxe Bíblia, pegue aí, abra em Atos dos Apóstolos. Os irmãos já conhecem, minha esposa, a irmã Aline me acompanha, minha cunhada. A herdeira ali das dívidas, nós também nos acompanha. A herdeira menor também nos acompanha. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, igreja. Um texto muito conhecido entre nós, mas eu creio que Deus irá falar aqui conosco nesta noite, ainda mais, amém? Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, igreja. O título vai dizer assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Versículo 1: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Versículo 5: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Só até aí. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, provavelmente os irmãos já ouviram alguém ministrar, já viu alguma coisa na TV, já leu sobre esse texto. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu queria colocar um pouco do contexto que nós nos encontramos aqui. A palavra do Senhor vai nos mostrar que quando Jesus esteve aqui na terra, Ele orientou os seus discípulos, Ele deu instrução, Ele fez ali, homens de Deus para estar ao seu lado, ensinando e aconselhando. E antes dele ascender ao céu, ele deu uma instrução, e a instrução foi: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto dos céus sejais revestidos de poder. Jesus fez uma promessa para eles. Promessa esta que a Bíblia vai nos mostrar que vem a acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como nós muito bem conhecemos, que é a descida do Espírito Santo. É bem verdade, irmãos, que quando Jesus estava na terra, quando Jesus estava aqui com o seu ministério em alta, o Espírito Santo ainda não tinha se manifestado para a raça humana, como tal, como a promessa que se encontra lá em Joel. A atuação do Espírito Santo era muito esporádica. Conhecemos muito bem, sabemos muito bem que ele vinha somente em algumas pessoas específicas, em profetas, em reis, em sacerdotes. Tempos, quando Deus queria falar com alguém, então o Espírito Santo descia sobre o profeta, ali transmitia a mensagem, o Espírito Santo se retirava do profeta. Era assim que funcionava. Só que quando Jesus esteve na terra, ele falou assim: olha, há uma promessa, há algo para acontecer na vida de vocês. Por quê? Porque o que eu iniciei aqui tem que se perpetuar. O que eu iniciei aqui tem que avançar por gerações e gerações. Então Jesus lança essa promessa para eles. Como muito bem conhecemos, depois que Jesus é crucificado, ele ainda passa um período com os seus discípulos aqui, ascende então ao céu, sobe aos céus. Os seus discípulos ficam agora sem a presença de Jesus.
Só que em Atos 2, a palavra do Senhor vai dizer que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, orando, invocando a presença do Senhor, e ali há uma manifestação sobrenatural. O Espírito Santo então vem, e a promessa que foi feita em Joel inicia ali em Atos 2, aonde seria derramado o poder de Deus de tal maneira sobre a raça humana, aonde os filhos dos filhos, os netos, os bisnetos alcançariam esta glória. Ou seja, a promessa que Jesus fez era uma promessa para que o Espírito Santo, o Consolador, e quando ele diz assim: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, não virá o outro. E esse outro que viria era outro do mesmo, com os mesmos atributos, as mesmas qualidades, o mesmo poder. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo então desce sobre os discípulos, são ali batizados com a presença. Aleluia. Atos 2 vai relatar isso muito bem. Após aquela manifestação do Espírito Santo ali, nós vamos ver os discípulos, os apóstolos, as pessoas reunidas ali, falando em línguas estranhas. É interessante que ali aconteceu uma manifestação que muitos até hoje não entendem, que todos que estavam ali falaram em línguas, e as pessoas que viram de fora, as pessoas que eram de outras nações, conseguiam simplesmente entender o que eles estavam dizendo. Não foi só uma manifestação, não foi uma língua estranha igual nós hoje falamos, a língua que somente Deus entende, e por alguns momentos Deus usa alguém para interpretar. Mas naquele momento, irmãos, imagine, havia ali uma simbologia. Se fosse no dia de hoje, pessoas que falavam inglês, espanhol, português, qualquer outro idioma, alemão, só que todos estavam falando e as pessoas que estavam de fora entendiam como se fosse o português. Tanto que eles questionam, dizem assim: olha, como que pode? Esses homens não são das nossas nações e estão falando nas nossas línguas. Linda foi a manifestação. E ali naquele momento, irmãos, nós já notamos uma diferença e o porquê do Espírito Santo ter vindo à terra. Porque depois daquela manifestação, Pedro se levanta para pregar. Irmãos, uma pregação totalmente diferente do Pedro antes do batismo com o Espírito Santo. Eu já começo a aprender algo aqui e quero transmitir para a igreja. O Espírito Santo, irmãos, ele veio com um propósito aqui para a igreja. Qual é o propósito? Revestir a igreja, preparar a igreja para o ide. Aquilo que Jesus falou assim: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo assim: olha, mas para isso é necessário um revestimento. É por isso que ele disse aos discípulos: não saia enquanto não descer virtude, não descer o revestimento do céu. Ficai em Jerusalém, mas depois disso pode ir. Depois disso você pode ir, porque vocês serão revestidos, estarão preparados para fazer o ide. Glória a Deus. E Pedro, irmãos, prega com autoridade sobrenatural. As pessoas que estão ali começam a olhar uma para as outras e dizer assim: olha, e o que faremos então? O que podemos fazer? Porque, irmãos, Pedro foi tão sucinto nas suas palavras, mas tão inteligente, que uma de suas frases é dizer assim: olha, vocês mataram a Jesus, e ainda assim aqueles homens olham e dizem assim: e o que faremos agora? Foi uma pregação dura, irmãos, mas foi uma pregação com a verdade. Não foi uma pregação para massagear o ego, mas simplesmente a palavra de Deus. E aqueles homens sentem o poder daquela palavra e dizem assim: olha, o que faremos agora? O que nós podemos fazer, Pedro? E ele vai e diz: arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, se voltem para o Senhor. E o texto vai dizer, irmãos, claramente que naquela pregação, com aquela pregação, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Aleluia. Nós vemos que o Espírito Santo faz a diferença na vida do homem e da mulher. É por isso que antes de iniciar aqui esse texto, eu quero fazer um apelo a você, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. E hoje, irmãos, eu tenho infelizmente tenho percebido que a igreja, e quando eu digo a igreja no modo geral, varão, falo isso na minha igreja, já preguei lá e pego forte nesse contexto. A igreja, infelizmente, os irmãos têm se convertido ao Evangelho, mas não têm mais buscado a presença de Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu entrei na igreja e eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas.
Eu orava, irmãos, dia e noite, pedindo ao Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Eu jejuei uma semana direto, me consagrei, irmãos, eu apresentava todos os dias ao Senhor. Nem televisão estava assistindo, varão. Eu fiquei num momento, irmãos, de comunhão com o Senhor, porque eu queria simplesmente sentir o Espírito Santo de Deus. Só que hoje, irmãos, nós não vemos mais essa busca. Nós vemos as pessoas entrar dentro da igreja, o jovem, muitas vezes ele entra dentro da igreja e o sonho dele é ser um médico, ser um doutor. Ele não tem mais um sonho, varão, de ser um pastor, de ser um obreiro, de ser um homem de Deus. Não tem mais esse sonho. O sonho é ser ali um advogado, é ser um doutor, é ser, sei lá, um desenvolvedor de TI, não sei. Só que, irmãos, coisa linda é buscar as coisas do céu. A Bíblia diz, irmãos, que se nós estamos buscando o nosso tesouro aqui, juntando nosso tesouro aqui na terra, é aqui que está o nosso coração. Agora, quando eu começo, irmãos, a buscar as coisas de Deus, eu começo a orar, eu começo a entregar a minha vida ao Senhor, dizer assim: Senhor, me usa, faz em mim aquilo que te apraz, o que o Senhor quer. Neste momento, irmãos, não estou juntando tesouro na terra, mas sim no céu. E hoje, irmãos, a igreja, que era para ser igual os discípulos naquela época, se reunirem com esse propósito, se reunirem, irmãos, com esse desejo. Olha, vamos orar. Entrou alguém e disse assim: você não é batizado? Vai ser. Ah, eu queria falar em línguas. Vai falar. Só que a igreja hoje não busca mais, irmãos. E eu faço um apelo e um conselho de amigo: busque esta presença, anseie por ela. Talvez você diga: o que vai mudar na minha vida? Eu quero te dizer que na vida de Pedro mudou. Nós conhecemos um Pedro que era bravo, era truculento. Quando o soldado chega perto de Jesus para pegar, conhecemos muito bem a história. A primeira coisa que Pedro faz é sacar da espada e arrancar a orelha. Só que quando a presença de Deus, irmãos, entra na vida do homem e da mulher de Deus, ele se torna outro. Pois bem, 3.000 almas se renderam ao Senhor. E naquele momento eles foram batizados, irmãos, foram batizados nas águas. Nós chegamos então aqui no capítulo 3, onde nós lemos. Vai dizer que Pedro e João estavam indo ao templo às 15 horas para orar. A hora nona, está escrito na sua Bíblia, que significa aí 15 horas no nosso horário. Me chama a atenção algo aqui também e quero trazer para a igreja. Esses homens já tinham uma unção de Deus. Só que a Bíblia mostra que eles estavam indo orar, irmãos. Eu, às vezes, comedor de arroz e feijão, pastor, às vezes não quero orar. Às vezes eu não quero buscar ao Senhor. Só que eu olho a vida desses homens, que eram homens que somente a sombra curava. E esses homens buscavam, irmãos, não perdiam a oportunidade de orar, de estar invocando a presença do Senhor. Irmãos, o crente sem oração não sobrevive. Quero te dizer que ele não vai muito longe. Isso é uma verdade. A nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, ela só cresce, ela só aumenta, ela só é desenvolvida quando você tem um diálogo, quando você tem um relacionamento, quando você tem a oração, quando você tem a busca por Ele. A gente costuma dizer, irmãos, que tem muita gente que não vai viver o sobrenatural de Deus. Tem muita gente que vai ver coisa sobrenatural, pastor. Tem muita gente que vai viver a providência de Deus no deserto. Vai ver a água sair da pedra, da rocha. Mas tem gente que não vai ver. Sabe por quê? Porque não busca. Porque, irmãos, o sobrenatural é para aqueles que buscam ao Senhor. Esses homens sabiam disso. É por isso que eles estão subindo ao templo. Por isso que eles estão indo orar. Irmãos, era de tarde, devia estar calor. Naquela época não tinha Uber, não tinha carro não. E eles estavam indo orar. Aleluia. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Oração tem que ser uma prática na nossa vida constante. Não somente aqui dentro, amém, igreja? Porque alguém talvez pense assim: eu posso orar, que eu sempre oro lá na igreja. Se tem um momento de oração, a gente ora. Mas em casa, irmãos, e dentro de casa. Está ali a pequena ali, que vai fazer 4 anos. Já começamos a orar. Todo dia me pergunta: por que eu tenho que orar, pai? Mas
A gente insiste, tem que orar. É pela vovó, é pelo papai, é pela mamãe, é pelo pastor, é pela igreja. Tem que criar um hábito, irmãos. Isso tem que estar enraizado dentro de nós. Os discípulos estavam subindo para orar. No versículo 2, essa história é muito conhecida, vai dizer que tinha um homem que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. Quando você vai estudar, irmãos, e entender a palavra coxo, ele tinha algum problema nas pernas. Talvez ele não andasse, talvez ele era manco. Quando nós vamos um pouco mais adiante, nós vemos que o que foi solucionado na sua vida física foi os 2 tornozelos. Então ele tinha problema nas 2 pernas. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, irmãos, ele era colocado à porta do templo, a porta que era uma das portas lá que era chamada Formosa, para pedir esmolas. Desde o ventre da sua mãe, a Bíblia coloca que ele era um varão, então já era homem, já tinha mais de 18 anos provavelmente, já tinha muito tempo que estava sofrendo com isso, e todos os dias, provavelmente alguém carregava ele até o templo, alguém levava ele até lá, e essa porta que ele estava, irmãos, era uma das portas que tinha mais movimentação dentro do templo, as pessoas passavam muito mais por ela, por isso que ele estava lá, era estratégico o lugar que ele estava. Só que aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção a algo. Esse homem aqui, irmãos, ele não tinha expectativa. A medicina não era tão avançada como é hoje. E se fosse, talvez ainda assim, ele não teria expectativa. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele estava lá, irmãos. Eu não sei aquilo que você tem passado. Eu não sei aquilo que muitas vezes você tem orado ao Senhor. Que talvez, irmãos, desde quando você entrou na igreja, você tem pedido. E talvez hoje as expectativas não estejam tão altas. Porque, irmãos, uma coisa que tem minado a fé do crente é o tempo, varão. O povo de Deus tem sido derrotado pelo tempo. Pede a promessa hoje. Se ela não chegar hoje, já é meio complicado. Se demorar 1 ano, se demorar 2 anos, 3 anos, o crente vai perdendo o vigor. Só que quando eu olho para a vida de Abraão, irmãos, eu vejo que quando Deus fez a promessa do filho, olha, você vai ter um filho, vai ser o filho da promessa. Abraão tinha 75 anos de idade, já era impossível, porque a sua esposa já tinha idade avançada. E a Bíblia vai nos dizer que 25 anos depois, ele recebe a promessa. Então, tempo não é um problema para Deus. Tempo não é um problema para o nosso Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O tempo para mim é um problema, mas para Deus não é. Então eu quero te dizer, irmãos, não perca as suas expectativas. Não deixe o tempo matar a sua fé. Aquilo que Deus prometeu, irmãos, talvez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 mês atrás, creia que Ele é fiel e Ele vai cumprir. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm voltado para trás por causa do tempo, tem pedido algo ao Senhor, e o Senhor falou, e ele fica esperando, e ela fala assim, olha, como Ele falou hoje, então agora está muito perto. Mas o tempo é dele, irmãos. Aquele homem não tinha expectativa nenhuma, igreja. A expectativa dele, irmãos, era simplesmente ir mais um dia para o templo e ganhar algumas esmolas. Era só isso que ele esperava. Ele não esperava mais do que isso, porque ele não poderia receber mais do que isso. Era a única coisa que dia após dia ele tinha recebido, ele estava recebendo. Então ele sai da sua casa mais uma vez, acreditando assim, olha, vou chegar lá, vou ganhar mais umas esmolas. Talvez hoje, talvez indo à tarde eu ganhe um pouco mais, ou talvez no período da noite eu tenha um pouco mais. Versículo de número 3. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que, então no versículo 3, Pedro e João estavam subindo, e neste momento, no versículo 3 aqui, Lucas vai registrar isso, vai dizer assim, olha, e ele olha e vê Pedro e João, e ele diz assim, olha, é com esse aí que eu vou ganhar. Aleluia. É com esses dois. Porque, irmãos, naquela época era muito honrado a pessoa que desse esmola. Ele era bem visto. Então, quando alguém passava ali e tinha alguém mendigando, e aquele homem de Deus, aquela mulher
esmola para os necessitados. As pessoas achavam isso louvável. Então aquele homem, irmãos, ele não estava ali simplesmente sem saber o que aconteceria sobre as suas esmolas. Ele já sabia que tinha chance de receber esmola ali. E aí, irmãos, eu quero chamar a atenção para algo aqui nas nossas vidas também. Esse homem estava no lugar certo. Muitas vezes, igreja, nós precisamos de algo da parte do Senhor. Nós precisamos de um milagre, precisamos de uma resposta. Só que ao invés de nós irmos para o lugar certo, nós vamos para o lugar errado. Como assim, irmão? Como que é isso? Irmãos, no momento que você precisa de algo, ou que seja, no momento que você está bem, não importa, mas saiba de algo, o lugar certo para se estar é a casa de Deus. Às vezes, irmãos, a luta se levanta na vida do crente, o gigante se levanta na vida do cristão, e ao invés de se aproximar mais da igreja, se aproximar mais do Senhor, o irmão retrocede, dá passos para trás. Sendo que, irmãos, nós vemos que este homem, ele sabia que o lugar para ganhar a oferta, para ganhar ali as esmolas, era na porta do templo. Eu quero te dizer, se está difícil, busque mais. Se está apertado para você, eu quero te dizer, venha mais vezes para a igreja. Não esmoreça, irmãos. Não volte para trás. Não pense você que retroceder, a luta vai diminuir. Não vai. Mas aqui dentro, irmãos, há esperança. Em qualquer outro lugar não há. Em qualquer outro lugar, irmãos, talvez você não vai encontrar uma palavra de conforto, mas aqui dentro há a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, sobre uma mulher, nós conhecemos muito bem o relato, há 12 anos que estava padecendo, sofrendo ali com um sangramento. E os evangelistas são bem claros ao dizer assim que ela gastou tudo, todo o seu dinheiro, o seu sustento. Sabe o que eu imagino quando eu leio isso? Eu imagino ela indo em todos os lugares. Vai no médico A, ela foi no médico A. Vai na irmã que benze, ela foi lá na irmã que benzia. Olha, vai no cara ali que é curador, ela foi. Vai no cara ali que ele faz um trabalho e você vai ser curado, ela foi. Só que, irmãos, quando ela escutou algo sobre Jesus, talvez alguém falou assim: ela está passando um homem que cura, está passando um homem que faz milagre, é de graça, ele não cobra. Ela olhou e falou assim: essa é a minha chance. A esperança dela se acendeu, irmãos, porque aonde há Jesus, há esperança. No mundo, irmãos, talvez você vai procurar uma palavra, e a palavra que você vai encontrar é uma palavra negativa. Não vai dar, não vai conseguir, não vai chegar, não vai acontecer, não muda, não tem jeito. Mas aqui dentro, irmãos, tem palavra, e a palavra é: Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda batiza, Jesus ainda salva. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente vê alguém numa situação, às vezes, pastor, das drogas, se destruindo. E aí eu vejo e olho, conversando com o crente, eu vejo os crentes falando assim: aqui não tem jeito. Como não tem jeito, irmãos? Tem jeito sim. Teve jeito para mim, teve jeito para você, tem jeito para ele. Então, irmãos, você que é crente, jamais diga isso. Não tem jeito sim. Com Jesus tem jeito. Sem Jesus, irmãos, pode fazer o que for, talvez não tenha jeito, mas com Jesus tem jeito. Aquele homem estava no lugar certo, na onde, irmãos, o milagre poderia ser gerado, poderia acontecer. Quer milagre? Precisa de uma resposta? É aqui dentro. Precisa de uma palavra? Foi afrontado em algum lugar? Precisa de consolo? É aqui dentro. Eu não tenho mais força, é aqui dentro que sai a força. Eu não tenho mais ânimo, é aqui dentro. Sempre que Jesus apareceu, ele disse: olha, tem de bom ânimo. Sempre que Jesus se apresentou, ele falou: tem de bom ânimo. Não tem ânimo, é aqui dentro que você vai encontrar. Aqui dentro há esperança. Aqui dentro há esperança. Alguém pode falar: não tem. Tem esperança sim.
Aleluia. Versículo 3. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Irmãos, e vai destacar aqui que não foi pela aparência dos apóstolos, porque se você for ler um pouco antes, vai dizer que a igreja se reuniu, irmãos, e tudo aquilo que eles tinham, pastor, eles venderam e entregaram para os apóstolos. Os apóstolos não tinham nada, irmãos, não tinham carro, não tinha luxo, não. Quando eles foram falar com Jesus, eles disseram: Senhor, a gente te segue, o que a gente vai receber? Ele falou assim: o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm covis, aí todo mundo tem o seu lugar, mas nós não temos. Mostrando, irmãos, que a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é para onde o Espírito Santo manda. Então esses apóstolos aqui não tinham luxo, não tinham uma glória, não era assim: olha, aquele ali tem dinheiro, olha o sapato dele, o terno dele, não era assim não. Era roupa simples, mas estavam indo orar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Ele estava no lugar certo. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, igreja. No versículo de número 5. E olhou para eles, os apóstolos, né? E ele olhando, né? E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então, ele pega, vê Pedro, vê João e diz assim: olha, me dê uma esmola. Provavelmente os apóstolos e os discípulos pararam. E eles ficaram olhando e falaram assim: agora ele vai pôr a mão no bolso e vai sacar do dinheiro. Vai me dar a moedinha que eu preciso. Versículo 6, irmãos. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar sobre essa prata e esse ouro aqui, irmãos. Aquele homem que estava ali mendigando, irmãos, provavelmente ele não tinha um conhecimento do poder do nosso Senhor. Ele não conhecia, ele não tinha vivenciado ainda. Simplesmente nós conseguimos notar isso, porque o seu pedido era por dinheiro, varão. Todo mundo que conheceu a Jesus, ou que conheceu os apóstolos pós-Jesus, pediu cura, pediu milagres, pediu sinais, pediu maravilhas. Mas esse homem, ele pede prata, ele pede ouro, ele pede moeda, ele pede algo pequeno, ele pede algo fútil, ele pede algo passageiro, ele pede algo, irmãos, que o dinheiro ali pode comprar. E Deus colocava no meu coração fortemente, quando eu estava lendo essa palavra, que a igreja, irmãos, tem perdido um pouco da sua identidade. Porque muitas vezes, irmãos, tem se contentado com pouco, varão. Tem se contentado com a prata, com o ouro. Só que o que Deus tem é muito maior. Tem se contentado muitas vezes com coisa pequena, achando, irmãos, que para o nosso Deus é difícil fazer algo. Talvez vai fazer um pedido para o Senhor e dizer assim: olha, Senhor, pode ser um pequenininho, pode ser daquele jeitinho, pode ser assim. E o Senhor olhando e fala assim: mas eu quero dar algo grande. Está cheio de gente, irmãos, que está se contentando com coisas passageiras. Tem pessoas aí que têm perdido o seu tempo com coisas momentâneas. Mas o que Deus tem é muito maior. Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei aquilo que você tem clamado ao Senhor, mas a Bíblia diz, irmãos, que é aquilo que o olho não viu ainda. Irmãos, Deus não traz bênção pela metade, não. A bênção tem que ser completa. Quando Ele faz o milagre, Ele faz mesmo, irmãos. É por isso que eu disse a você: o lugar certo é aqui. Não estamos aqui, irmãos, buscando bens materiais, mas é bem verdade, a Bíblia diz isso, que o nosso Senhor, Ele dá bênção para aquele que o serve e é fiel. A Bíblia é bem clara quando diz assim: as bênçãos seguiriam. E vai nos seguir, irmãos. As bênçãos vai nos alcançar. Só que é para aqueles que estão dentro, para aqueles que estão introduzidos no Evangelho, não simpatizante. Porque, irmãos, estar dentro da igreja não significa que você é crente, pastor. Há uma diferença de você ser cristão
e de você estar dentro da igreja. É muito diferente, é muito diferente, é muito diferente. O varão orando aqui falou assim: olha, é necessário negar-se a si mesmo. Aí entra a vida do cristão. A vida do cristão, irmãos, quando Jesus olhou e falou assim: olha, quer me seguir? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, e olha, vem. Mas tem que negar a si mesmo. Agora, simpatizante não, simpatizante está dentro da igreja, ele se sente bem, ele fala, de estar aqui contigo. Eu me sinto bem em ver o varão, é uma pessoa legal, eu gosto de estar lá, cumprimentar, eu gosto de ver o pastor é alegre, eu gosto de ver a irmã, eu me sinto bem dentro da igreja, me sinto bem. Mas irmãos, nós estamos aqui dentro não para só se sentir bem, mas para servir, para adorar, para ser servo. Eu não venho aqui, irmãos, como eu vou para qualquer lugar. Quando eu vou sair, varão. Se eu sair para conversar com alguém, para curtir, é para curtir. Agora aqui dentro não. Aqui dentro nós temos 2 horas para adorar, para exaltar, para falar com Ele. Se há simpatizante nessa noite, eu quero te dizer, se volte para o Senhor. A mesma coisa que aqueles homens disseram para Pedro quando estava pregando ali: o que faremos nós? Arrependa-se hoje. Se arrependa hoje. Do que eu não sei, os caminhos são seus. Se arrependa hoje, porque a Bíblia é bem clara a dizer que o Senhor contempla os bons e os maus caminhos. Tudo aquilo que eu faço, os olhos do Senhor estão lá. O salmista escreveu muito bem, dizendo assim: olha, se eu for para o mais profundo mar, lá no fundo, ainda assim o Senhor me vê. E se eu subir no mais alto monte, ainda assim o Senhor me vê. Então nesta noite, irmãos, se você é simpatizante, eu estou aqui, pastor, mas às vezes não estou. Eu estou, mas não estou. Porque, irmãos, eu aprendi algo com Deus nessa caminhada, que é: Deus, ele tem compromisso, pastor, com aquele que tem compromisso com Ele. Aquele que não tem compromisso com Deus, esquece. Aquele negócio: não, mas ele é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus diz que ele honra. Então, irmãos, não adianta você chegar aqui e só vir e falar: eu me sinto bem, eu venho hoje, amanhã eu não venho. Quando aperta um pouco o caldo, eu dou linha. Seja cristão. Mude de vida hoje. Se arrependa hoje, irmãos. Porque aquele homem estava ainda pedindo prata, varão, pedindo ouro. Talvez há pessoas dentro da igreja que não entenderam quem é o Senhor. E está pedindo prata, e está pedindo ouro, e está pedindo coisas passageiras. E o nosso Deus olhou e falou assim: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o teu cativeiro. Aleluia. Quantas vezes apareceram pessoas enfermas diante do Senhor, dizer assim: eu quero ser curado, eu quero alcançar o milagre. E o Senhor olhar para dizer assim: perdoados estão os teus pecados. Eu falo: mas o cara queria cura. Mas a primeira coisa é mudar a vida. Deus não entrega a bênção, irmãos, de qualquer jeito, não. Primeiro ele muda a história, ele muda o caráter, ele lava, ele salva e começa a abençoar. Primeiro ele perdoa os pecados e depois ele começa o processo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer então, irmãos, onde nós estamos lendo aqui: não tenho prata nem ouro. E disse Pedro: não tenho prata, versículo de número 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. O que esse homem tinha, irmãos? Glória a Deus. O que esse homem tinha, irmãos? A presença de Deus, a virtude do Espírito Santo. É por isso que eu disse a você: busque ao Senhor, irmãos. Talvez até hoje o que nós temos oferecido às pessoas, pastor, é prata e ouro. Só que o que nosso Senhor ele quer para as nossas vidas é que nós ofereçamos a presença, ofereçamos Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que é necessário o revestimento. Porque, igreja, para que os sinais se manifestem, para que quando nós chegamos uma pessoa para orar, pastor, e ela caia possessa porque tem uma legião de demônio ali, para que isso aconteça, é necessário que haja a presença de Deus na minha vida.
esteve, estava pregando para uma palavra de Deus. Um homem, por nome Simão, certo Simão, ele gostou, era um simpatizante, era até respeitado, era um mágico, fazia alguns truques ali, e algumas pessoas pensavam que ele era de Deus. É de Deus o Senhor, porque ele sabia fazer alguma mágica. Só que quando ele vê Filipe pregando, ele fala assim: eu quero. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele resolve se batizar nas águas, é batizado nas águas. Quando chega Pedro, quando chega João, e eles vão lá para orar, e quando eles colocam a mão sobre aqueles homens, eles são batizados. E Simão, olhando aquilo, ele diz assim: olha, quanto que é esse negócio aí que eu quero comprar? Quer te dizer, irmãos, que as coisas do céu não se compram. Alguém pode olhar e dizer assim: olha, eu quero essa glória que o pastor tem. Ora, busca, paga o preço. Aleluia. Eu quero pregar igual irmão. Ora, busca, paga o preço. Não se compra, irmãos. Não tem barganha, não. As coisas de Deus, irmãos, tem que pagar o preço. Aleluia. Queria comprar. Eu quero essa glória aí. Ele falou assim: rapaz, arrepende hoje, porque isso aqui não é comprado, não. Isso aqui é poder de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é o teu nome, Rei. Aleluia. Versículo 6 ainda, né, igreja? Eu estava lendo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E como eu disse à igreja, o que ele tinha, irmãos, a presença. Só a presença, só isso. Cheio da presença. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esses homens eram cheios até a tampa. Tinha uma sensibilidade com a presença do Senhor imensa. E quando eles olham para aquele homem, e o homem pediu o que, irmãos? Dinheiro. Queria esmola. Mas ele falou assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho é sobrenatural. O dinheiro não compra, o dinheiro não paga. E ele diz assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Aqui eu já aprendo algo que eu quero trazer para a igreja também, irmãos. Aqueles homens eram cheios da presença de Deus. Só que quando foi para proferir a bênção, o milagre, qual que foi o nome que eles falaram? Jesus. Já aprendo algo muito importante aqui, igreja. Para ser igreja, para ser cristão de verdade, você tem que saber isso aqui. Sem Jesus não fazemos nada. Talvez alguém pode chegar e dizer assim: eu prego. Você não prega sem a presença de Deus. Ah, eu louvo. Você não louva se não a presença de Deus não estiver contigo. Jesus foi brincar com ele assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Você pode orar dia e noite, irmãos. Se Jesus não estiver contigo, nada acontece. Então eu aprendo algo muito interessante, irmãos. Aquilo que foi escrito no livro de João: convenha que ele cresça e eu diminua. Não pense em você, irmãos, porque foi batizado com a presença, porque foi selado, porque o Senhor tem mudado a sua história, agora você é o tal. Não pense em você, irmãos, que sem Jesus você faz alguma coisa. Não, agora, pastor, agora eu estou cheio aqui. Agora, se eu pegar no microfone, eu vou. Se eu pegar no microfone, irmãos, em nome de Jesus, aprenda algo, irmãos, aprenda algo importante. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Está cheio de gente achando que faz alguma coisa sem o Senhor. Não, porque eu vou lá, porque eu falei, porque eu profetizei. Convenha que eu diminua e ele cresça, irmãos. Ele cresça. Versículo número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, olha só, irmãos, isso aqui é aleluia, os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia. Isso é mais para os simpatizantes, mas para aqueles
que também ainda estão, eu estou meio aqui, estou meio lá, eu estou, não estou, ainda estou assim, estou assado. O nosso Deus, Ele quer dar firmeza, irmãos. Ele quer dar estrutura, Ele quer dar base. Quando nós vemos aqui que os pés e os tornozelos daquele homem se firmaram, irmãos, nós podemos trazer para os nossos dias que é o Senhor dando estrutura, raiz. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas não tem raiz, pastor. Não tem estrutura, não tem base, não tem firmeza. Porque, irmãos, quando você não tem firmeza, o vento vem, te leva, a luta vem, te derruba. Mas, irmãos, o que Deus tem falado para mim e para você nesta noite é que Ele está fortalecendo os seus pés. É que Ele está dando firmeza, irmãos, naquilo que não tinha firmeza. Talvez o Senhor olhe e diz assim: olha, não sei se eu sou crente, eu não sei se eu sou cristão. Hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui dizendo assim: eu sou cristão para a glória de Deus. Se firme hoje, irmãos. Tem que ter raízes. A Bíblia vai dizer sobre a parábola do semeador, que o homem saiu a semear ali e algumas sementes foram caindo no caminho. E algumas, irmãos, uma caiu no meio dos pedregais ali, numa terra, num lugar com rochas, e logo cresceu, muito rápido, cresceu. Só que veio, varão, o sol muito quente. Não tinha raiz, não tinha onde tirar água, não tinha base, não tinha estrutura, não tinha força, não tinha alimento, não tinha nutriente, não tinha como aguentar o calor, não tinha como aguentar o sol quente. E sabe o que acontece? Morre. Nasceu muito rápido. É aquele que chega dentro da igreja e recebe a palavra assim: eu quero, eu vou, pode estar comigo, conta comigo, eu estou lá. Mas quando o sol quente vem, não tem raiz, não tem estrutura, não tem firmeza, não tem base, morre. Ele vai dizer também de uma outra semente, que essa semente caiu, só que a sua volta não tinha espinhos, cresceu, só que os espinhos eram muito fortes, pressionaram a plantinha, forçaram a plantinha a se corromper. E o que aconteceu com essa planta? Morreu também. Só que a palavra do Senhor vai dizer de uma outra semente, que cai numa terra, e era uma terra boa, uma terra fértil, varão. Aí eu aprendo que não adianta jogar só a semente, a terra tem que estar boa, a terra tem que estar preparada, a terra tem que estar, irmãos, aberta a receber a semente. Por isso que muitas vezes a gente lança a semente, mas não vive, pastor. Até cresce, até brilha, você fala assim: agora vai. Aí morre. Você fala: meu Deus, está vendo tão bem, o que aconteceu? Só que essa que caiu, irmãos, numa terra fértil, a Bíblia vai dizer que ela cresce. E aí, irmãos, pode vir o sol, pode vir o vento, pode vir a chuva. Ela tinha raízes. Em nome de Jesus Cristo, receba raízes, irmãos, estrutura, alicerce nesta noite. Versículo de número 8, eu já estou encerrando, igreja. Versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou. Olha só, aleluia. Deus faz milagre ou não faz, igreja? Desde o ventre da mãe, não andava, não tinha esperança, não tinha expectativa. Mas eu já disse a você e repito: aonde Jesus está, a esperança; aonde Jesus está, a expectativa de vida, a milagre. Versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, irmãos, o que Deus coloca no meu coração fortemente: há milagre para mim e para a tua vida. Há milagre. O Senhor tem prazer em abençoar a tua igreja. Sempre teve, sempre teve. Só que, irmãos, não adianta o milagre chegar e você não andar, e você não entrar dentro do templo. Porque tem pessoas, varão, que pedem, que oram, que buscam: eu quero milagre, eu preciso, eu quero. Aí Deus entrega. Aí quando Deus entrega, some. Em nome de Jesus Cristo, receba o milagre e faça como este homem: entre dentro do templo para adorar, para exaltar, irmãos. Não receba o milagre e vá embora, receba o milagre e volte. Diga assim: olha, eu voltei, sabe por quê? Porque agora eu não quero a bênção, mas sim o abençoador. Esse homem aqui,
de ser simpatizante e se tornou um praticante do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, saia daqui um praticante do Evangelho. Para encerrar o último versículo, versículo de número 9: todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Eu disse a você que o nosso Deus, ele não deve nada a ninguém. O nosso Deus não faz a bênção, não traz a bênção, não faz milagre pela metade. Quando ele entrega, e entrega por completo. Todo mundo, irmãos, viu aquele homem, e alguns olharam e disseram assim: mas não era que estava na porta agora há pouco? 20 minutos atrás era ele. Aí Pedro entra, começa a discursar e diz assim: há milagre dentro da casa de Deus. Há milagre para aquele que serve ao Senhor. Porque a Bíblia é bem clara, irmãos, dizendo que os sinais seguiriam aos que crescem. Os demônios, irmãos, se dobrariam ao nome do nosso Jesus Cristo, e se dobram até hoje. Não mudou. Se bebesse alguma coisa mortífera, não faria dano algum. Se colocasse a mão sobre os enfermos, seriam curados. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos, porque é a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou nos nossos corações. Eu quero agradecer novamente ao pastor Edson pela confiança, pela oportunidade de falar a palavra de Deus. Louva a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Verdadeiramente fiquei muito feliz em rever os irmãos. Falei para ele que estava devendo a visita, vim, fiz a visita. Glória a Deus, paguei a minha visita, estava devendo, né, varão? E logo mais eu venho fazer outra. Amém, igreja? É porque realmente a nossa vida, a nossa agenda, varão, é uma loucura. Não de pregar, irmãos, não, isso não tem agenda de pregar, não, pelo amor de Deus. É correria mesmo do dia a dia, varão. Correria do dia a dia. É muito difícil, irmãos, mas para a glória de Deus conseguimos estar aqui. Deus abençoe a igreja. Irmã Renata, Deus abençoe a todos aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Os irmãos recebem essa palavra? Cumprimente os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Você que ouviu os louvores, a palavra do Senhor nesta noite, antes de nós encerrarmos, fazermos agradecimento, eu quero fazer um convite para você nesta noite. Você que entrou aqui pela primeira e segunda, eu não sei, gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que eu devo fazer? Você vai estar levantando a sua mão juntamente comigo. Tem alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Tem alguém? Ou você que se afastou, parou, estacionou e gostaria de retornar à casa do Pai, fazendo a nova aliança com o Senhor? Tem alguém nesta noite que gostaria de fazer uma nova aliança com o Senhor? Tem alguém? Não tem? Está todo mundo na bênção? Glória a Deus. Então que Deus abençoe a tua vida, as nossas vidas, e lhe conceda outras e outras oportunidades para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero apresentar aqui o nosso irmão Nilson, né, Nilson? Que Deus abençoe a tua vida. Como diremos o nosso irmão Nilson? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fique com a gente para sempre. Amém. Cadê o irmão aí para dar um abraço do nosso irmão Nilson, para a glória de Deus?